Cumprimento a todos os participantes do 4º Congresso Internacional em Educação, Ambiente e Desenvolvimento. Sou a Bruna Halbert, meus coautores são Camila Fagundes e Duchan Schreiber. O nosso trabalho está intitulado O Desenvolvimento Sustentável em uma Indústria Calçadista a partir de premissas da produção verde. Nós somos integrantes do programa de pós-graduação em qualidade ambiental da Universidade Fevale, localizada no sul do Brasil. Em relação ao escopo de pesquisa, o objetivo do estudo era verificar a internalização das práticas de produção verde em uma indústria calçadista localizada no sul do Brasil. Em relação à metodologia, foi utilizado um estudo de caso único com abordagem qualitativa. Sobre os aspectos que a literatura nos traz a respeito do impacto da indústria calçadista no meio ambiente, entendemos que a atividade industrial ela é considerada a segunda maior atividade geradora de impactos ambientais, em função da sua demanda por recursos naturais e também em função da geração de resíduos que ocorre por meio dos seus processos produtivos e que são dispostos ao meio ambiente. O Brasil é considerado o 4º maior produtor de calçados do mundo e também é considerado um dos maiores consumidores de calçados. Segundo o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais da FEPAM, que é a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, que é o estado localizado ao sul do Brasil, o setor industrial é responsável pela geração de 243.881 toneladas, aproximadamente, por ano. E desses resíduos, dessa quantidade toda, aproximadamente 50% corresponde à geração de resíduos que são considerados perigosos. Então, esta é uma informação relevante que deve ser considerada no tocante ao impacto da indústria calçadista no meio ambiente. São dados que precisam ser melhorados, esses números precisam ser reduzidos, esse impacto precisa ser mitigado. Em relação à produção verde, a literatura nos sugere alguns aspectos. O que é, em sua concepção, a produção verde? É uma produção que visa reduzir tanto a entrada de insumos, de materiais que não sejam de fontes renováveis, como reduzir também outros fatores de produção, como hora máquina, hora homem, otimizando a produção da melhor maneira a utilizar os recursos. Também visa reduzir o esforço pós-produção, para que a gente diminua os impactos ambientais ou pelo menos mitiguem esses impactos ambientais. Os produtos que são considerados verdes são aqueles que, em geral, são produzidos a partir de produtos, de matérias-primas já recicladas, já feitas um reaproveitamento, e também utilizadas com métodos mais eficientes, tanto em relação ao consumo de recursos naturais ao longo do processo, como de recursos humanos e também daquelas fontes que não são renováveis, mas que são necessárias na execução do trabalho. Então, incentiva-se a utilização de energias que sejam alternativas, que sejam de fontes renováveis, que gerem menos impacto ao meio ambiente na produção, neste caso especificamente da produção calçadista. Além desses aspectos, a produção verde também incentiva a utilização dos 3 R's, que são reduzir, reutilizar e reciclar, incentiva também a redução do consumo de água, bem como a redução da disposição final da água que é utilizada com adição de poluentes. A produção verde também busca adotar técnicas que sejam mais eficientes no aproveitamento da matéria-prima, no aproveitamento dos retalhos que podem sobrar da produção, para que isso volte à produção como um novo insumo. E também é importante considerar a saúde do indivíduo, porque além dos aspectos diretamente relacionados à produção, ao desenvolvimento do calçado, devem ser consideradas as outras atividades adjacentes que por vezes são linkadas indiretamente ao processo produtivo, como por exemplo o processo de logística,
a relação com os fornecedores, a forma de trabalho dos fornecedores. Então, são vários aspectos que precisam ser levados em consideração quando se trata de produção verde. Os autores sugerem que, para a gente conseguir manter um processo de produção verde a longo prazo, algumas práticas são essenciais para dar suporte a isso, como, por exemplo, o comprometimento da alta gerência, a integração dos colaboradores da organização no processo, para que eles tomem conhecimento do que significa a produção verde e se sintam parte, se sintam responsáveis por contribuir com a produção verde, o gerenciamento de fornecedores, o controle, o gerenciamento das informações, do consumo de recursos, o gerenciamento também da produção de resíduos para que se busque reduzir estes números, a mudança no planejamento da produção, na política de compras, na utilização de tecnologias mais limpas e também atividades de reciclagem e monitoramento dos indicadores, principalmente sobre águas residuais, emissões atmosféricas, resíduos sólidos e também consumo de energia. Em relação ao estudo de caso, foi entrevistado um colaborador dessa empresa calçadista, localizada na região sul do Brasil. Essa empresa foi fundada em 1985 e é considerada uma das maiores fabricantes e exportadoras de calçados do Brasil. Ela produz aproximadamente 45 mil pares de calçados por dia. São calçados femininos e comercializados em diversos países. Em relação à entrevista, foi questionado ao colaborador quais são as principais atividades relacionadas dentro do processo produtivo que estão relacionadas ao impacto ambiental. O colaborador mencionou 4 principais atividades, que são o corte de matérias-primas, onde é feita a criação das peças para o calçado e resulta em aparas e retalhos de couro e também de tecidos sintéticos. A segunda atividade que mais gera impacto ambiental é a atividade de montagem do calçado, principalmente porque nessa fase da produção do calçado é utilizada a aplicação de adesivos e solventes no processo, que são produtos químicos que irão contaminar aquelas peças e numa possível separação de parte, digamos assim, numa fase final, da disposição final do calçado, após a utilização, após o final da vida útil, essa separação das partes se torna difícil em função de ter esses contaminantes nas peças do calçado. As atividades de pintura e serigrafia também são atividades que geram impacto ambiental. A água contaminada que resulta ao final do processo também é uma atividade, um processo que gera impacto ambiental e que deve ser observado no processo produtivo de calçados. Em relação aos aspectos levantados, foram questionados quais são as ações que a empresa possui para mitigar, então, os impactos ambientais. O colaborador mencionou que a indústria faz a destinação dos resíduos de classe 1 e classe 2 para coprocessamento. Os resíduos de classe 1 são considerados perigosos, que são as aparas de couro curtida com cromo, farelo de couro, resíduo têxtil já contaminado com solventes, resíduos perigosos que são da varrição, de retalhos, coisas que ficam ao chão e que são varridos e que possuem poluentes, embalagens vazias também contaminadas, de produtos químicos. Os resíduos de classe 2 são os considerados não perigosos, principalmente embalagens metálicas que não são contaminadas, papel ou papelão, resíduos de plástico, resíduos de borracha, materiais que não estão contaminados com produtos químicos e que podem ser encaminhados para reciclagem. A indústria também atua fortemente na classificação e no reaproveitamento de resíduos, de forma que eles colocam coletores de resíduos ao longo dos postos de trabalho para que os próprios colaboradores do processo produtivo já façam a separação ao longo do processo. E, frequentemente, estes resíduos são recolhidos por empresas responsáveis que destinam estes resíduos para o local correto, fazendo o coprocessamento ou fazendo a reciclagem conforme o resíduo.
A empresa também atua com a gestão de fornecedores, fazendo visitas periódicas para que se observe o processo produtivo dos fornecedores, para que também tenham aspectos de sustentabilidade no fornecedor da matéria-prima. Em relação ao uso de energia, a empresa citou que tem 2 unidades fabris que utilizam energia de mercado livre, que são de fontes renováveis. O colaborador também citou a utilização de lâmpadas LED, que reduz bastante o consumo de energia e que se sabe que a lâmpada LED ela tem mais de 90% do seu material de fontes renováveis e que podem ser recicladas se feita a separação no momento do descarte. Também é realizada a gestão interna de colaboradores, onde os colaboradores são regularmente capacitados para que saibam lidar com as questões ambientais e contribuir com a redução do impacto ambiental e maior sustentabilidade do processo. Em relação aos resíduos que são reciclados, o colaborador elucidou algumas informações que são relevantes. Por exemplo, 77% dos resíduos que são destinados para reciclagem, eles se transformam em combustível que são utilizados em fornos de produção de cimento. Então, existe uma outra empresa que vai utilizar o resíduo reciclado, que se torna um combustível para uma outra atividade. Aproximadamente 20% dos resíduos se tornam fertilizantes, então são destinados para coprocessamento, para reciclagem, e posteriormente são destinados para empresas de fertilizantes, e 3% destes resíduos são reaproveitados para produzir novas palmilhas, então essas palmilhas voltam ao processo produtivo da própria empresa. Essas ações resultam na reciclagem de aproximadamente 60 toneladas de resíduos por mês. Segundo o colaborador, essa quantidade é quase 100% dos resíduos gerados pela empresa. Práticas como essas não apenas reduzem o impacto ambiental, como também tornam o processo de fabricação mais eficiente e produtivo. Em relação aos aspectos que ainda podem ser melhorados, pensando em buscar uma produção verde na sua totalidade, se sugere que a empresa busque um sistema de gestão ambiental integrado à sua estratégia, pois a empresa não possui atualmente. A empresa também não possui um orçamento específico para demandas ambientais. A empresa atua de acordo com as demandas e as obrigações que são estabelecidas pelos órgãos reguladores, de forma apenas a responder a estar de acordo com as normas vigentes. Não há um controle efetivo do consumo de água, nem mesmo um sistema de reaproveitamento da água durante o processo, para que a água utilizada possa ser reaproveitada no mesmo processo. Então, são pontos a melhorar. Em relação às considerações finais, salientamos que a definição de uma política ambiental que esteja atrelada às estratégias da empresa e que tenha indicadores para controlar os resíduos facultaria numa maior eficiência e uma maior aderência ao modelo de produção verde. Evidencia-se que a indústria apresenta ações que são pertinentes ao processo de produção verde e que elas são sim efetivas à medida em que é possível demonstrar esses resultados positivos, como o reaproveitamento de matéria-prima, a destinação adequada de resíduos, o treinamento dos colaboradores, a gestão de fornecedores, a utilização de mercado livre de energia. Então, sim, estes aspectos são positivos e são relativos à produção verde. No entanto, ainda faltam mais esforços para que a empresa se torne efetivamente verde, sem emitir poluentes, sem emitir impacto ambiental. Observa-se que a empresa atua de forma a cumprir a legislação vigente no Brasil, no entanto, para atingir níveis de desenvolvimento sustentável, são requeridas mais ações e mais esforços estratégicos. No caso, uma produção verde demanda uma postura mais proativa no sentido de buscar medidas para mitigar impactos e tentar reduzir o impacto ao máximo possível. No entanto, a gente sabe que
tornar a produção verde, além de requerer um esforço, requer mais recursos financeiros, o que de alguma forma vai impactar, né, na empresa, e por vezes esses aspectos não são vistos como benefício. Então são vários pontos a serem observados e que ficam de sugestões para pesquisas futuras, o aprofundamento nessas questões de inserção de práticas de produção verde. Deixamos à disposição o referencial teórico utilizado nesta apresentação e agradeço a todos por assistirem à nossa apresentação.